Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jennifer, criadora do canal Qualidade da Carne. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a cadeia produtiva da qualidade da carne. Vamos lá então. Primeiramente, quando falamos em cadeia produtiva da qualidade da carne, precisamos estar cientes do que seria esta qualidade da carne. Então, pessoal, a qualidade da carne é algo que vai ser buscado, por todos os consumidores. Então, hoje os consumidores estão mais conscientes, e estão em busca de produtos que apresentam sustentabilidade, produtos que sejam seguros ao serem consumidos e que, acima de tudo, também ofereçam a qualidade que eles tanto buscam. Então, hoje, nós podemos definir a qualidade da carne em 3 aspectos. Eu gosto de chamar esses aspectos, no tripé da qualidade da carne. O que seria, então, esse tripé da qualidade da carne? Nós vamos ter as características, então, de um produto que seja seguro, que seria relacionado, então, à segurança, que esse alimento vai apresentar. Nós temos as características, então, sensoriais, e também, nós vamos ter as características nutricionais. Então vamos lá, vamos conversar sobre cada um desses aspectos que o consumidor hoje está buscando, então, quando o assunto é a qualidade da carne. Então, eu gosto sempre de dizer, que quem dita as regras do mercado hoje é o consumidor. Sou eu, é você, é quem vai comprar essas carnes lá no mercado, nas casas de carnes, é quem vai consumir a carne, seja num restaurante, Então, esse consumidor hoje, ele dita as regras do mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com as preferências do consumidor, o mercado de carnes, tanto lá o produtor, o próprio dono do frigorífico, o dono das casas de carnes, eles precisam adequar o seu produto às necessidades desses consumidores. Então, o que eles querem, quando se trata de um alimento que seja seguro? Esse alimento, essa carne, ela precisa oferecer segurança, tanto, ser um produto isento, então, de contaminantes físicos, então, ela tem que estar isenta de contaminantes de origem física, de origem química e microbiológica, tá? Então, a carne, ela precisa estar isenta dessas 3 características aqui. Contaminantes físicos. Contaminantes físicos, vão ser partes de equipamentos que podem se soltar durante o processamento dessa carne, pelos que podem ficar aderidos nas carcaças e que, por consequência, vão chegar até a mesa do consumidor. Químicos, qualquer produto químico utilizado num processo de higienização durante o processo de abate. Então, contaminantes químicos que podem estar presentes na carne ao ser consumida. E do ponto de vista, então, dos micro-organismos, nós vamos ter que este produto precisa estar isento de micro-organismos, então, deteriorantes e micro-organismos patogênicos. Esses micro-organismos deteriorantes, eles vão deteriorar o produto. Então, o que vai acontecer se ter presença desses micro-organismos? A carne vai ter uma durabilidade menor, Então, eu vou ter aquela carne que já começa a ter as suas características alteradas, Eles vão deteriorar. Então, começa a ter diferença na cor dessa carne, o cheiro, o odor dela também começa a ser comprometido. Então, esses são os micro-organismos deteriorantes que você visualiza uma alteração visível na carne, na peça carne que você está comprando lá no final do processo. Ou ainda, os micro-organismos patogênicos, a gente não enxerga que eles estão presentes porque eles não apresentam nenhuma modificação visível na carne, porém eles estão lá. E esses micro-organismos, então, são os que oferecem maior perigo, ao consumidor, porque eles apresentam toxinas que, ao serem consumidas, eles podem levar a uma série, de complicações, e inclusive, podendo levar até a morte, Então, é por isso que eu gosto muito de falar, que a gente precisa sempre associar bem, colocar em prática as boas práticas de fabricação. Dessa forma, a gente consegue oferecer uma carne que seja segura,
para o consumidor, que é o que ele busca, né? Uma carne segura, e que a partir das boas práticas de fabricação devidamente implantadas, com equipe de controle de qualidade também devidamente comprometidos com as suas funções, né, nós vamos oferecer um produto então que seja isento desses 3 grandes grupos de contaminantes. O que mais que esse consumidor busca na carne? Ele busca uma carne com características sensoriais. Então, ao consumir uma carne, o que você espera? O que você quer, a sensação que você quer sentir ao consumir uma carne. Você espera que essa carne ela seja macia, suculenta, que ela tenha sabor. Então é isso que o consumidor, que o nosso consumidor de carnes está buscando nesse produto. Ele não quer uma carne seca, uma carne que tenha um gosto estranho. Ele quer aquela carne que seja agradável, ao paladar. Então, através, de toda a cadeia produtiva da qualidade da carne, nós conseguimos oferecer ao consumidor final as carnes, que apresentam então boas condições sensoriais para serem consumidas. E o outro ponto que esse consumidor busca hoje é também a questão nutricional. Então ele não vai consumir a carne só por consumir, Claro que ao consumir essa carne vai estar atendendo, essa saciedade, É uma questão de prazer ao consumir carnes de qualidade, Mas ele também sabe que ao consumir esse produto, ele está ingerindo uma fonte, de alto valor de proteínas, que vai auxiliar na sua estrutura, no seu desenvolvimento do seu corpo humano, que vai ser uma fonte, então, que seja rica em vitaminas, em nutrientes e minerais. Então, ele também espera que essa carne ofereça, nutrientes essenciais para o desenvolvimento, então, das diversas atividades que o nosso corpo humano precisa, realizar. Então, por isso que também, a cadeia produtiva da carne vai estar associado a buscar carnes que tenham melhoramento das suas características nutricionais. De que forma, Através da alimentação desses animais, nós conseguimos alterar a qualidade das carnes. Então, através de uma alimentação que seja rica, uma alimentação balanceada desses animais, no final do processo nós vamos ter uma carne também que vai ter qualidade nutricional melhorada, Nós podemos inclusive adicionar, melhorar os índices, os níveis de ômega 3, de ômega 6 dessa carne e com isso oferecer um produto cada vez, melhor e que atenda a demanda, dos consumidores que estão ficando cada vez mais exigentes, Então, a gente sabe por nós mesmos que nós estamos buscando, por produtos, por empresas que sejam empresas sérias e que respeitem, essas características aqui que o consumidor busca. Além dessas características do tripé da qualidade da carne, esse consumidor ele também vai estar atento a questões de preço dessa carne. Então hoje nós temos diferentes grupos sociais, Tem grupos que preferem carnes então com uma qualidade maior, que tem condições de comprar essas carnes, mas também nós temos diversos grupos sociais que não conseguem comprar carnes com um valor maior, com valor agregado. Então eles buscam também essa diversidade no mercado. Hoje, por exemplo, em função da pandemia, as carnes de gado, ficaram muito cara. A carne de gado está cara para a grande maioria da população. Então o que acontece? Como uma carne de uma determinada espécie ela apresenta um valor maior, devido a uma série de questões, essas pessoas passam a consumir mais carnes de outras espécies, como então a carne de frango, a carne suína, que são carnes que possuem um custo menor e com isso, as pessoas passam então a diversificar e a mudar um pouco a sua alimentação. Claro que conforme vai mudando as questões, comerciais, as questões da pandemia mesmo, isso vai ser um cenário que vai ir mudando, com o passar do tempo. Então, esse consumidor, ele busca todas essas características aliadas, a preços acessíveis, que ele consiga comprar o produto que ele quer. Ele quer também encontrar diversidade no mercado, Ele não quer chegar lá na casa de carnes e ter apenas
dois tipos de cortes cárneos, ele quer ter essa diversidade. Então nós, seres humanos, somos movidos, né, a coisas diferentes. Então toda vez que a gente vê algo diferente, isso chama a nossa atenção. Então proporcionar isso aos consumidores também é algo que com certeza, né, traz um grande diferencial. E quando está aliado então a todas essas questões de ser um produto com segurança, com características nutricionais e sensoriais, aí não tem erro, né? Esse consumidor vai ser aquele consumidor recorrente, ele sempre vai voltar a comprar aquele produto. Então é muito importante a gente trabalhar essas três questões associadas à busca, né, de carnes de qualidade. A cadeia produtiva da carne, então. Como que é formada, né, constituída esses elos da cadeia produtiva? Por que elos? Cadeia produtiva da qualidade da carne. Então, é uma cadeia que é composta por diversos elos e esses elos, né, cada um deles vai atuar de uma forma diferente para que no final a gente consiga chegar nisso aqui, né, nas carnes de qualidade que ofereçam segurança, características sensoriais e características nutricionais. Então, é isso que o nosso consumidor quer, né? Ele está atento a empresas que estão também inseridas nesse assunto hoje, que está sendo muito explanado, né? Que é a questão de sustentabilidade. Então, os consumidores estão atentos a isso também. Empresas que estão engajadas, né, com o bem-estar animal. Então, ter isso, né, é um diferencial muito grande. Como que é, então, essa cadeia produtiva? Nós vamos ter primeiro, né, o primeiro grande elo da cadeia produtiva. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Qual vai ser, então, o primeiro elo? Nós vamos ter a fazenda, né? A fazenda é o nosso primeiro elo da cadeia produtiva. Por quê? É na fazenda, né, na propriedade, onde acontece, então, todo o processo de início, né, de nascimento da carne que a gente tem lá no final desta cadeia produtiva. Então, vai ser na fazenda que vai começar a ter o desenvolvimento, a escolha de raças, né, melhoramentos genéticos. É aqui que nós temos, né, um processo muito importante para definirmos, né, que animal que nós vamos querer abater, né, para chegar lá naquela carne de qualidade. Como que vai acontecer? Então, aqui na fazenda, nesse primeiro elo que nós temos, né, vamos botar aqui o número 1, a fazenda. Aqui nós vamos levar em consideração várias questões, né? Qual vai ser a raça, então? Nós vamos ter diferentes raças para as diferentes espécies animais, né? Então, seja lá para suínos, para as aves, para os bovinos, nós vamos precisar ter cuidados diferentes nessa etapa da fazenda. Mas, de modo geral, né? Trabalhando com então, todas as espécies, nós vamos precisar ter muito bem delimitado questões de sanidade, né? Como que vai ser a criação desses animais? Eu vou criar eles num sistema alternativo, num sistema que eles consigam expressar, né, as suas características naturais. Como que vai ser todo esse processo? Fazendo, né, o uso de sistemas alternativos em que o bem-estar animal está incluído, eu consigo melhorar muitas questões, né, lá na propriedade. Então eu consigo diminuir custos para o produtor, porque eu faço com que esse animal, então, ele fique menos doente, né, às vezes nem doente ele fica, e assim eu consigo então melhorar, né, a questão dos custos de produção e melhorar o rendimento, né? Então aqui eu vou trabalhar com a alimentação desses animais, uma alimentação que seja, como eu comentei antes, uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, que eu busque, né, melhorar essa carne que eu espero ter depois. Eu preciso também trabalhar com as questões, então, da sanidade, né? A sanidade, oferecer condições para que esses animais, então, não fiquem doentes, né? Então, aqui entra desde a questão de manter em dia as vacinações desses animais. Tudo faz parte aqui, né, lá na fazenda. Então, o proprietário vai ter que cuidar, né, de todas essas características aqui. Aqui na fazenda também eu vou trabalhar com questões do melhoramento genético, né? Então eu posso selecionar raças, né? Principalmente no caso de suínos e também de bovinos, eu consigo selecionar raças específicas para o que eu desejo.
Eu quero uma carne, então, que tenha uma maior proporção de acabamento de gordura. Aí eu vou lá e busco as raças que eu desejo. Eu quero ter um rendimento maior, né? No caso de ovelhas, por exemplo, eu tenho diferentes raças também. Eu tenho aquela raça que vai ter uma maior produção de lã. É esse o meu objetivo? Não, né? Aqui o nosso objetivo é mais carne, né? Eu quero ter um bom acabamento de carne, um bom rendimento. Então eu preciso buscar uma raça que vai atender essa minha necessidade. Ou ainda raças que têm, né, essa dupla função, que tanto vão ter um bom acabamento de lã e também vão me oferecer depois, né, quando eu quiser abater esses animais, uma carne tão com qualidade e que vai ter um bom rendimento também. Então é aqui na fazenda que nós vamos trabalhar todas essas questões, né? Envolvidos também, né, em bem-estar animal durante toda a produção desses animais, né, de extrema importância que eu ofereça água de qualidade, um alimento de qualidade e que eu cuide de todas essas características. Depois da fazenda, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter o transporte. O transporte, então, pessoal, O transporte ele vai acontecer depois que os meus animais estão prontos para serem abatidos, né? Então isso vai variar de espécie para espécie, né? E eu preciso então verificar se os animais estão em condições ideais. A partir do momento que eles estão em condições ideais, eu vou realizar o transporte desses animais até o frigorífico, né? Então aqui o frigorífico já entra no nosso terceiro elo da cadeia produtiva. Vamos botar aqui então o frigorífico. O que é importante aqui, né, durante estas etapas do transporte para o frigorífico? Eu preciso levar em consideração a forma com que esses animais vão embarcar neste caminhão, as condições que esse caminhão oferece, as condições, então, durante todo o percurso que esses animais vão percorrer. Então eu preciso oferecer esse transporte, né, que seja realizado então em horários que não sejam muito quentes, né, então horários que permitam que a condição climática seja melhor, né, então evitar aqueles picos em que tem um calor muito excessivo, né, o horário ali do meio-dia, por exemplo, é um horário que não é aconselhável, então o melhor seria sempre no início da manhã ou no final do dia. Então esses horários, eles já facilitam um pouco a questão climática, né? Porque os animais, eles se estressam com muita facilidade. E todo esse estresse gerado, né, pelo transporte, eles vão ser decisórios na obtenção de carnes de qualidade. Então eu preciso oferecer condições ideais. Eu preciso cuidar, né, como que está a conservação desse caminhão, se ele não oferece nenhum risco de proporcionar alguma lesão a esse caminhão. Eu preciso observar, né, se o caminhão comporta, né, os animais que estão sendo transportados. Eu preciso respeitar a densidade de transporte. Então eu não posso colocar animais a menos e nem animais a mais, né? Caso eu fizer isso, eu vou estar então proporcionando já que esses animais venham a se machucar com mais facilidade. E isso vai implicar em prejuízos, e prejuízos não só aqui para o dono da fazenda. Ele vai ser prejuízos para todos os elos da cadeia produtiva, porque ele vai impactar também para o dono lá do frigorífico, que vai ter perdas de rendimento desses cortes, que vai deixar de vender talvez aquela picanha, que é um corte com valor agregado, porque aquele animal teve uma lesão durante o transporte. Então isso vai impactando, né, em prejuízos para todos os elos do setor. Lá para o consumidor final também, né? Ele vai ter prejuízo, porque isso vai chegar na conta final. Então, a gente precisa trabalhar da melhor maneira possível para que a gente evite, né, todas essas questões, porque além de estarem um mau transporte, né, em condições inadequadas, de prejudicar o bem-estar animal, né, esse respeito e esse zelo que a gente precisa ter com os animais, ele ainda vai estar impactando, então, em economia, né, deixando de ganhar, né, mais com esses animais. Então aqui no transporte a gente precisa observar todas essas características. É importante aqui, né, que os motoristas sejam devidamente treinados, que as pessoas que estão envolvidas nesse manejo dos animais, tanto para o embarque no transporte, quanto também, né, para o desembarque aqui no frigorífico.
né? Porque ao chegar no frigorífico, esses animais vão ser desembarcados. Então aqui também precisa se estar atento, né, em como que vai ser feito todo esse manejo com os animais. Então utilizar pisos antiderrapantes para que os animais não caiam e tenham alguma contusão, né? Então precisa cuidar todas essas etapas aqui. O que nós temos de importante de novo, né, neste setor aqui que atua bem neste cenário, né, do transporte aqui dos animais e da chegada desses animais no frigorífico. Nós temos, né, agora, que entrou em vigor no dia 2 de agosto, a nova portaria do MAPA, né, que é a portaria de número 365. Essa portaria aqui, ela traz, então, várias mudanças em relação à prática, né, de um bom manejo pré-abate desses animais e de um abate, então, humanitário, né, respeitando as condições, então, dos animais, né, o bem-estar animal. Então, com esta nova portaria aqui, nós tivemos algumas alterações em relação à instrução normativa de número 3, que era a legislação que era utilizada anteriormente, e ela traz, né, várias mudanças importantes. Uma delas é justamente, né, que o motorista e todos os colaboradores envolvidos estejam devidamente treinados para fazer, né, colocar em prática o bem-estar animal. Então, uma questão muito importante que nós temos de novidade aqui. Dentro, né, de todas essas questões entram vários cuidados com os animais, né, que a legislação traz. Ela traz também questões de jejum desses animais, que deve se ter um cuidado, né, que esse jejum ele não pode ultrapassar 24 horas, né, por exemplo, para bovinos. Então, esse jejum, por exemplo, ele conta lá desde que os animais saem da fazenda, até eles chegarem no frigorífico. Para isso, eu preciso trabalhar, né, com organização, eu preciso definir a logística de todo o processo, para que assim eu consiga fazer com que os animais não passem, né, por um jejum maior do que o estipulado, então, pela portaria. Se esse jejum for maior, então vai precisar fazer todo o processo de novo. Os animais vão precisar ser alimentados novamente e ficar pelo tempo de jejum de novo. E isso, de novo, né, vai gerar em prejuízos. Então, trabalhar com a organização, né, de todos esses elos é muito importante para que a gente evite prejuízos e evite, né, esse cansaço dos animais sem necessidade e essa forma de agressão aos animais sem necessidade. Então, aqui também, né, essa nova portaria, ela trouxe questões de que o frigorífico precisa ter um responsável pelo bem-estar animal. Esse responsável, ele vai estar, então, controlando, né, cuidando toda essa etapa aqui envolvida do transporte, desde do embarque dos animais lá na propriedade, como que vai ser esse transporte, como que as condições desse transporte, quantas horas vai levar esse transporte, e aqui também dentro do frigorífico, cuidando, né, monitorando esse bem-estar animal e o abate humanitário. Então, no frigorífico, né, nós vamos ter questões da recepção dos animais, do descanso, né, o jejum e a dieta hídrica que esses animais vão precisar passar. Nós vamos ter também, né, o uso da seringa para acalmar esses animais antes da etapa da insensibilização. E ainda, né, esse abate humanitário ele vai ser então verificado e monitorado até a etapa da sangria. Então, após a etapa que o animal é sangrado, né, ele passa então o animal não está mais vivo, então não entra mais questões do zelo, do cuidado com esse animal. Então, essa questão aqui, né, do bem-estar animal, ele vai atuar, né, até a etapa de sangria. Então aqui, né, vão entrar o programa de autocontrole do bem-estar animal e do abate humanitário, onde tudo precisa estar descrito. Como que vai ser realizado cada etapa, quem é o responsável, caso ocorra alguma falha, né, o animal se machuque, ocorra alguma contusão, o que vai ser feito? Então aqui eu preciso descrever nesse documento tudo que é realizado. Então isso serve como uma maneira de a gente colocar mesmo em prática, né, esse bem-estar animal que hoje muitas pessoas falam, né, mas o importante não é falar, é fazer, né, mostrar o resultado. Então, através desses documentos, os frigoríficos, né, vão poder comprovar que estão colocando em prática, né, o abate humanitário.
E também, né, ele entra várias questões, desde como que deve ser a contenção do animal no momento da insensibilização, trazendo essas exigências de ter a contenção da cabeça do animal, o que antes não tinha essa exigência. E isso, né, visa a facilitar a etapa de insensibilização e fazer com que ela ocorra da maneira correta, né? Então, evitando o sofrimento desse animal. E além, né, desse bem-estar animal estar associado, então, a evitar o sofrimento dos animais, ele vai implicar lá no que eu passei antes para vocês, né, na busca de carnes de qualidade. Porque quando eu não tenho um bem-estar animal aplicado corretamente desde a fazenda, né, durante todo esse percurso aqui até o frigorífico, eu não vou ter carnes com qualidade. Eu vou ter aquela carne que vai ter uma cor alterada, que vai ter um sabor alterado, e o meu consumidor, ele não vai querer comprar aquela carne, certo? Então, por isso que é muito importante trabalharmos, né, com este bem-estar animal. Aí, tá, o frigorífico, então, é a parte onde eu vou ter o processamento dessa carne. É onde eu vou realmente, né, ter ali o músculo sendo convertido em carne, né, propriamente dita. Aquela carne que você vai lá comprar depois e preparar ela num churrasco ou numa refeição do seu dia a dia. Então, é no frigorífico que entram todas as questões, né, de boas práticas de fabricação, de todo o cuidado, né, com as etapas, né, envolvidas então no processo de abate desses animais. Após o frigorífico, o que mais eu vou ter? Eu tenho outros elos da cadeia da carne? Sim, né? Eu tenho outros elos. Aqui no frigorífico vai entrar também as questões do acondicionamento dessas carcaças, né? Porque depois do processo de abate eu já tenho então carcaças, que é quando aquela carne já foi então retirada todos os órgãos internos e eu tenho lá a carne que vai ser consumida, né? Então, eu vou ter o acondicionamento destas carnes, em câmeras frigoríficas, né? Eu preciso manter esta carne sobre refrigeração. Então, elas precisam ficar sobre refrigeração para que eu tenha o processo ocorrendo de maneira correta da conversão de músculo em carne e para que eu consiga garantir lá o que o consumidor busca nessa carne, segurança, né? Uma carne isenta de micro-organismos. Micro-organismos se desenvolvem na carne, que é rica em nutrientes, se eu não ter um acondicionamento correto. Então, eu preciso manter essa carne a uma temperatura em torno de 0 a 4 graus Celsius, né? Então, eu preciso ter esse controle para garantir esta segurança e a qualidade que nós tanto buscamos, né, nas carnes. Então, dentro do frigorífico, nós temos esse importante setor aqui, que é de manter as carnes na temperatura adequada. Durante o processo de desossa também eu preciso manter essas temperaturas e após, né, eu ter a carne pronta, então, para ser comercializada, né, eu tenho o que nós chamamos, então, de distribuição. Então, eu vou ter aqui o meu próximo elo sendo a distribuição. Distribuição para onde, né? Onde eu vou distribuir a carne que o frigorífico abateu, né? Então, essas carnes vão ser distribuídas para diferentes pontos de comercialização, né? Centros de distribuição. Então, eu posso ter aqui o mercado, eu posso ter as casas de carnes, eu posso ter a exportação da carne, então posso levar direto para um restaurante, para os açougues. Então, aqui vai ser sair, né? Tirar esta carne do frigorífico, a carne pronta, para ser levada a um ponto de venda, né? Esse ponto de venda vai ser o local, então, onde o consumidor vai ir comprar a carne, né? Que a gente encontra no mercado, nas casas de carnes e por aí vai. Então, aqui, né? Nós temos a distribuição. Essa distribuição também vai acontecer, né, de forma com que sejam caminhões refrigerados com o controle de temperatura. Após a distribuição, chegou no ponto de venda, né, o que precisa ser feito? Esta carne precisa ser mantida em temperatura adequada, para que eu consiga manter a qualidade dessa carne e não comprometer todo esse serviço aqui, né, que a gente viu desde lá da fazenda, né? Então, eu preciso manter a temperatura ideal para que eu não tenha desenvolvimento de micro-organismos e que eu não comprometa o meu produto.
Então, dessa forma, né, os centros de distribuição, eles também têm a responsabilidade de assegurar que aquele produto siga, né, com a sua qualidade, com a segurança, né, buscada. Então, terminou a cadeia produtiva da carne? E aí, terminou ou não terminou, né? Na verdade, né, aqui muitos estudiosos, né, eles dizem que a cadeia produtiva da carne, então, ela vai até a distribuição nos pontos de venda. Então, que lá seria o elo final da cadeia da carne. Eu ainda gosto de usar, né, nós consumidores como uma parte integrante, né, desta cadeia produtiva. Por quê, né? A cadeia da carne, ela vai terminar quando você for consumir essa carne. Então, é de responsabilidade também, né, de nós consumidores saber o que a gente precisa fazer com aquela carne. Então, cheguei lá na minha casa, o que eu vou fazer com aquela carne refrigerada? Se eu não for preparar ela logo, eu preciso manter ela sobre refrigeração. Então, a cadeia do frio, né, que tem início aqui no acondicionamento das carcaças, ela precisa ser mantida até o preparo dessa carne. Caso contrário, né, se eu não manter na refrigeração, aquela carne vai começar a ter alterações das características sensoriais. E aí, o que vai acontecer? Eu vou culpar alguém, né? Se isso acontecer lá na minha casa, eu vou culpar alguém. Seja lá, então, no ponto de venda, lá na casa de carnes que eu comprei o meu produto, ou ainda se é uma carne que tem uma marca específica, né, já do frigorífico, eu vou culpar o frigorífico, né, e por aí vai. A partir do momento que você compra, que o consumidor adquire uma carne em que ele tem uma experiência negativa, ele vai pensar 2 vezes em voltar a consumir aquela carne. Então, por isso que a gente precisa, né, durante toda essa cadeia produtiva, garantir, né, que a nossa carne seja entregue nas condições ideais. E também, né, muito importante aqui, como consumidor é um elo dessa cadeia, é se trabalhar, né, também com comunicação assertiva com esses consumidores. O que isso quer dizer? Conversar com eles, é mostrar, né? Então lá, se você tem uma casa de carnes, por exemplo, é você dizer para aquele consumidor o que ele precisa fazer com aquela carne, então que ele mantenha ela refrigerada, mostrar as formas de preparo correto para aquele corte que ele está levando, né? Porque a gente sabe que todo esse processo aqui envolvido, ele pode sim ser comprometido no preparo dessa carne. Então, se eu deixar ele assando demais, aquela carne vai ficar seca, ela vai perder a água, vai perder os seus nutrientes. E isso vai trazer uma experiência desagradável, que o consumidor não quer uma carne seca, uma carne dura. Ele quer uma carne macia e suculenta. Então, eu saber mostrar, falar para o meu consumidor como que ele deve preparar aquela carne e formas diferentes de preparar diferentes cortes, isso faz então com que traga diversidade, né, dos cortes carnos, onde eu consigo muitas vezes colocar um valor agregado maior num corte que seria considerado, chamado num corte de segunda, e eu consigo sim melhorar esse corte de acordo com a forma de preparo. Então, passar informações para o consumidor também é muito importante. Então, toda essa cadeia produtiva da carne, ela vai começar lá na fazenda e vai chegar até a mesa do consumidor. Por isso que a gente usa muito o termo, né? Qualidade da carne está associada da fazenda à mesa do consumidor. Então, claro que aqui nós temos vários fatores, né, que vão estar associados a interferir nesta qualidade da carne, né? Então, fatores desde a escolha da raça, a alimentação desses animais, o sexo dos animais, a forma com que vai ser feito aqui o processo de abate, né, o próprio transporte. Então, nós temos vários pontos, né, importantes dentro desses grandes elos aqui que precisam ser cuidados, né, e ter profissionais que sejam capacitados, né, para atuar dentro de cada um desses setores, para que no final das contas a gente tenha, né, carnes padronizadas sendo entregue aos consumidores e carnes que atendam então a todas aquelas características de carnes de qualidade que eu trouxe no início do vídeo para vocês. Então, se vocês ainda não curtem meu canal no Telegram, por favor, curtam o canal, que eu sempre estou colocando vários conteúdos bacanas associados à qualidade da carne. E também se inscreva aqui no canal do YouTube, que também tem muito conteúdo bacana. Então, se você tem qualquer dúvida sobre o assunto, por favor, deixe nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.